Capítulo 2. O Sr. Shepherd, um advogado cortês e prudente, qualquer que fosse sua influência e opinião sobre Sir Walter, preferia ver o desagradável transtorno resolvido por qualquer outra pessoa. Isentou-se de oferecer a menor sugestão e limitou-se a pedir que lhe fosse permitido fazer uma recomendação implícita ao excelente julgamento de Lady Russell, de cujo conhecido bom senso aguardava a sugestão de medidas tão decisivas quanto as que esperava ver adotadas. Lady Russell ficou extremamente apreensiva com o assunto e deu-lhe a mais séria importância. Era mais uma mulher de raciocínio sensato do que rápido, cuja dificuldade para chegar a uma resolução nesse caso foi grande, devido à oposição de dois princípios básicos. Era uma mulher de rigorosa integridade, com escrupuloso senso de honra, mas estava tão desejosa de poupar desgostos a Sir Walter, tão ansiosa com a reputação da família, tão aristocrática em suas ideias sobre o que lhes era devido, quanto estaria uma pessoa honesta e de bom senso nas mesmas condições. Era uma boa mulher, caridosa e benevolente, capaz de profundas amizades, impecável na conduta, rigorosa nas suas noções de decoro e de uma distinção considerada um modelo de boa educação. Era culta e, em geral, coerente, racional, mas tinha alguns preconceitos quanto à tradição. Valorizava a posição e prestígio, o que a tornava um tanto cega às falhas de quem os possuía. Ela própria, viúva de um fidalgo apenas, dava o devido valor ao título de baronete, e Sir Walter, independentemente de seus direitos de velho conhecido, vizinho atencioso, senhorio prestativo, marido de sua querida amiga, pai de Anne e suas irmãs, era apenas como Sir Walter, em sua opinião, merecedor de muita condescendência e consideração em suas atuais dificuldades. Precisavam economizar, não restava dúvida, mas estava muito preocupada em consegui-lo com o mínimo de sacrifício possível para ele e Elizabeth. Traçou planos de economia, fez cálculos exatos e o que ninguém mais pensou fazer, consultou Anne, que os outros nunca pareciam considerar como tendo algum interesse no assunto. Consultou-a e, até certo ponto, deixou-se influenciar por ela ao estabelecer o plano de economia que foi finalmente submetido a Sir Walter. Todas as emendas de Anne tinham sido a favor da honestidade em detrimento do prestígio. Queria medidas mais energéticas, uma reformulação mais completa, uma libertação mais rápida da dívida, uma atitude de muito maior indiferença a tudo que não fosse justiça e equidade. Se conseguirmos persuadir seu pai de tudo isso, disse Lady Russell, examinando o papel, muito poderá ser feito. Se ele quiser adotar essas regras, em 7 anos estará livre das dívidas. Espero que consigamos convencê-lo e a Elizabeth de que Kellynch Hall possui uma respeitabilidade intrínseca, que não pode ser afetada por essas reduções, e de que a verdadeira dignidade de Sir Walter Elliot em nada diminuirá aos olhos das pessoas sensatas, se agir como homem de princípios. Na verdade, o que estará fazendo, senão o que muitas de nossas principais famílias já fizeram ou deveriam fazer? Não haverá nada de isolado em seu caso, pois é a singularidade que muitas vezes causa a pior parte dos nossos sofrimentos, como sempre ocorre em nossa conduta. Tenho grande esperança em nosso êxito. Devemos agir com seriedade e decisão, pois afinal a pessoa que contraiu dívidas tem de pagá-las, e embora muito se deva aos sentimentos do cavalheiro e chefe de uma casa, como seu pai, mas ainda se deve ao caráter de um homem honesto. Era esse o princípio que Anne desejava que seu pai seguisse com o estímulo dos amigos. Considerava um dever indispensável liquidar as dívidas dos credores com toda a rapidez que o mais amplo corte de despesas podia assegurar, e não via dignidade em nada fora disso. Queria que isso fosse recomendado e sentido como uma obrigação. Tinha em alta conta a influência de Lady Russell, e quanto à suprema abnegação de sua própria consciência sugeria, julgava ser pouco mais difícil persuadi-los a uma reforma completa do que a uma parcial. Seu conhecimento a respeito do pai e de Elizabeth predispunha
a pensar que o sacrifício de um par de cavalos dificilmente seria menos doloroso que o de todos os 2 pares, e assim por diante, do começo ao fim da lista de moderadas reduções de Lady Russell. Como seriam recebidas as exigências mais rigorosas de Anne, pouco importa. As de Lady Russell não obtiveram o menor resultado. Não seriam toleradas, não seriam suportadas. O quê? Desistir de todo o conforto da vida? Viagens, Londres, criados, cavalos, mesa, reduções e restrições por toda a parte? Não mais viver com a dignidade nem mesmo a de um criado particular? Não, antes deixar Kellynch Hall imediatamente do que permanecer ali em termos tão ignominiosos. Deixar Kellynch Hall? A sugestão foi imediatamente aproveitada pelo Sr. Shepherd, cujo interesse coincidia com a necessidade de economia de Sir Walter, e que estava absolutamente convencido de que nada se faria sem uma mudança de domicílio. Uma vez que a ideia partiria exatamente da pessoa que deveria decidir, não tinha escrúpulos em confessar que estava inteiramente de acordo. Não lhe parecia que Sir Walter pudesse alterar materialmente seu estilo de vida numa casa que tinha uma reputação de hospitalidade e antiga dignidade a manter. Em qualquer outro lugar, Sir Walter julgaria por si mesmo, seria respeitado mesmo restringindo seu estilo de vida, não importa a forma que escolhesse para organizar sua casa. Sir Walter sairia de Kellynch Hall. Depois de mais alguns dias de dúvida e hesitação, foi resolvida a grande questão de para onde iria e formulado o primeiro plano para essa importante mudança. Houve 3 alternativas: Londres, Bath ou outra casa no campo. Todos os desejos de Anne voltaram-se para a última. Sua única ambição era uma pequena casa nas vizinhanças, onde ainda poderiam privar da amizade de Lady Russell, estar perto de Mary e ter o prazer de rever às vezes os gramados e as alamedas de Kellynch. Mas a habitual sina esperava Anne, pois, como sempre, a resolução foi algo totalmente oposto às suas inclinações. Não gostava de Bath, não achava que combinasse com ela, e Bath seria a sua casa.